Lab ele nasce, né, com o primeiro espetáculo em 2010, que foi o Médico Monstro, e que já trazia essa pauta, né? Ele tinha como personagem principal o casal homoafetivo e trabalhava algumas questões também de transexualidade e problematizava as relações, né, heteronormativas. Mas naquela época a gente não tinha tanto conhecimento assim da causa, né? A gente, claro, embora tivessem pessoas LGBTs, a gente não tinha propriedade tanto assim, né, sobre as questões de gênero e sexualidade. Assim, a gente começa a fazer um movimento forte na cidade sobre essas pautas em 2015, que é quando a gente pega esse mesmo espetáculo do Médico Monstro, abre ele assim uma oficina, né, um curso, e a gente ocupa ali a Vila Mimosa por 1 ano e meio, numa oficina que tinha como temática, né, teatro e a sexualidade, corpo e gênero. Então, durante 1 ano e meio, assim, a gente passou montando um espetáculo, debatendo, a gente fez palestras, a gente fez bate-papos. Nossa, a gente trouxe tanta gente pra cidade, assim, ó, foi muito massa, assim, em 2015, 2016. A gente fez alguns bate-papos sobre questões, né, que envolviam assuntos sobre drag queen, sobre a transexualidade, questões de orientação. E eu acho que desde lá isso assim virou uma pauta muito forte para nós e virou um motivo de orgulho, assim, né? Porque na cidade nós somos um dos poucos coletivos, né? Pelo menos eu não vejo outros coletivos da cidade levantando assim essas questões, né? Enquanto espaço de formação, escola de arte, eu desconheço assim, né, outras escolas da cidade que tenham assim a questão LGBT como uma pauta, né? Todo o nosso corpo docente, os artistas todos são LGBTs, por exemplo. Então a gente tem esse cuidado, né, e essa pauta como política de afirmação, assim. Então voltar para Vila Mimosa, né, promover o sarau, assim, acho que de certa forma foi um retorno, né, porque foi o segundo evento que a gente fez pós-pandemia, mas foi o primeiro evento que a gente fez fora as nossas atividades curriculares já que acontecem, então podemos dizer que foi o nosso primeiro evento, assim. E foi muito massa, sabe, encontrar muita gente na cidade, descobrir muita gente na cidade que a gente não conhecia, assim, né, ou que não estava articulado com o movimento, né. Hoje a gente tem um conselho municipal de cultura formado por pessoas cis, hétero, desconheço, né, se tem pessoas LGBTs, assim, mas a princípio, desde que eu participei do conselho, dos colegiados e levantei essas causas, eu não tive outros colegas que trouxeram isso, né? Então a gente tem um conselho muito hegemônico, assim, né, normativo. A gente tem uma secretaria de cultura normativa, né? A gente não tem representatividade dentro da secretaria. Então é um pouco difícil as pessoas entenderem a cultura LGBT quando não existe uma liderança ou uma figura política, uma figura pública, quando não existe um cargo de poder ocupado por uma pessoa LGBT, né? Nem na Secretaria de Diversidade, por exemplo, o secretário é uma pessoa LGBT, né? Ele está lá enquanto uma pessoa que representa a diversidade religiosa. Então é complicado as pessoas entenderem a construção, a vivência, né? A questão da saúde mental, a questão da fluidez. E eu acho que o sarau, ele trouxe talvez um pouquinho do que é tudo isso, assim, eu digo pouquinho porque foi muito rápido, né? Foi um dia só, a exposição levou uma semana, então Canoas ainda não entende, eu acho, a dimensão que envolve as políticas públicas voltadas à comunidade LGBT ou a produção cultural e artística feita pela diversidade. A gente precisa ocupar mais espaços, né? A gente teve ali, acho que a gente reuniu uns 30, 40 artistas LGBTs, isso foi muito a fuder, né? Isso foi muito massa. E a gente quer cada vez mais unir essa classe, ocupar espaços de poder, né? Ocupar o conselho, o colegiado, a secretaria. A gente precisa estar nesses lugares para que as pessoas entendam que é importante a gente trazer outras visões sobre as coisas, né?
é muito difícil as pessoas entenderem quanto existe um privilégio hegemônico, um privilégio na grande maioria dos artistas da cidade, né, que não estão representados, né, pela comunidade LGBT, né. E a gente precisa falar sobre esses privilégios, a gente precisa falar o quão é difícil e o quão é limitado as oportunidades para nossa comunidade. E aí a gente precisa reverter isso, né? A gente precisa mudar. E eu acho que ações como essa do Sarau, né, num festival de repercussão internacional é um caminho.